Salve, salve galerinha, juntos mais uma vez para uma aula online. Hoje nossa última aula para terminar os sais. Trouxe para vocês hoje, nesse ambiente agressivo e selvagem, a questão da formulação dos sais. Nossa terceira aula, e gostaria muito que você saísse dessa aula pegando o nome de um determinado sal e conseguindo chegar na sua fórmula. Nós vamos dar início fazendo uma revisãozinha sobre a questão de nomenclatura dos sais. Vimos que a nomenclatura dos sais é você dizer o nome do ânion de nome do cátion. E o grande segredo está exatamente em colocar o nome no ânion, que é uma derivação do ácido que lhe deu origem. Então, as terminações hídrico para o ácido vai virar eto quando ele se transformar em um ânion. Lembrando que o eto é a terminologia que vamos utilizar quando esse ânion é derivado de um hidrácido, aquele ânion não oxigenado. Caso o ácido seja oxigenado, ou seja, um oxiácido, nós teremos as possibilidades de sufixo oso e ico. Aí você lembra? Teimoso mosquito no bico do pato. O oso vai virar ito e o ico vai virar ato. Ok? Fechando então essa questão de nomenclatura, nós vamos colocar o nome do ânion, como acabamos de ver, derivado do ácido, de nome do cátion e aquela regrinha que nós já sabemos. Caso esse cátion seja derivado de um elemento de NOx variável, temos ainda que colocar o NOx em algarismo romano, ok? Então, essa observação diz, caso o elemento seja de NOx variável, nós vamos citar em algarismo romano o valor desse NOx. Por exemplo, eu teria cloreto de ferro 2, cloreto de ferro 3. Vale a pena também lembrar quais são os elementos que têm NOx fixo, né? A família 1A e a prata sempre mais 1, 2A, zinco e cádmio mais 2 e o alumínio com NOx mais 3. Essa seria então a galerinha que não teria necessidade de eu fazer a citação do NOx. Galerinha, nós vamos dar início então à formulação dos sais, matéria que você vai usar bastante em outras partes da química, em que é simplesmente citado o nome do sal e você precisa da fórmula para dar desenvolvimento na sua questão. Nós vamos dar início com os sais derivados, né, de hidrácidos, ou seja, aqueles sais cujos ânions são não oxigenados. Bom, esse caso é bem simples, porque é como se você estivesse fazendo simplesmente uma ligação iônica. Você vai pegar o cátion com sua respectiva carga, o ânion com sua respectiva carga, e simplesmente fazer o inverso, né? A inversão. A carga do cátion vira o índice do ânion e vice-versa. Então, nós vamos cruzar essas cargas para obter o nosso sal. Só lembrando, galera, que essa carguinha é exatamente o número de elétrons que o cátion precisa perder para alcançar o octeto. E a carga do ânion é o número de elétrons que ele precisa ganhar para alcançar o octeto. Obviamente, quando eu falo assim, são para aquelas espécies que alcançam o octeto. Vamos ver os exemplos. Gostaria então de saber a fórmula do sulfeto de sódio. Sabemos que o sódio tem NOx fixo, é da família 1A. Portanto, mais um. Enxofre, para alcançar o octeto, ele precisaria de 2 elétrons. Então, ele é 2-. Ao cruzar o mais 1 com 2-, nós teremos a fórmula do nosso sal. Sulfeto de sódio, então, Na2S. Muito simples, muito tranquilo. Vamos ver mais um exemplo? Fosfeto de cálcio. Cálcio, família 2A, alcalino terroso. Tendência, perder 2 elétrons e adquirir carga mais 2. Fósforo tem tendência de receber 3 elétrons e adquirir carga menos 3. Cátion sempre na frente, então cálcio mais 2, fósforo menos 3, cruza as cargas para virar os índices contrários. Então nós temos aqui Ca3, P2. Esse é o fosfeto de cálcio. Galerinha, então sem estresse na hora de montar a estrutura de um sal
com ânion não oxigenado. Você vai simplesmente cruzar as respectivas cargas do cátion e do ânion para compor a estrutura de seu sal. Lembrando que o que você acabou de fazer aqui é estabelecer a ligação iônica e fazer o balanceamento dos elétrons cedidos e recebidos por cada uma das espécies. Bom, agora nós vamos para a parte mais importante, porque é aquela que o pessoal tem mais dificuldade, que é você montar a estrutura de sais derivados de oxiácidos. Você vai perceber uma mera repetição da aulinha que nós tivemos dos ácidos, com uma única diferença. Nós vamos chegar ao ácido correspondente, promover a sua ionização retirando seus hidrogênios ionizáveis, para formar um ânion e aí sim combinar esse ânion com o respectivo cátion. Vamos comigo. Primeiro exemplo, queria montar o sulfato de potássio. Perceba a terminação ato, que veio de ico. Então, estou escolhendo o maior NOx para o enxofre na sua família. Aquele raciocínio padrão que temos de sempre em relação a família é o maior NOx, diminuindo de 2 em 2. Então, vamos lá? Enxofre família 6. Possibilidades de NOx 6, 4 e 2. Terminações caso ele fosse um ácido ico, oso e hipooso. Como eu estou vendo que o ato vem de ico, eu quero o maior NOx, então eu quero que o enxofre assuma o NOx mais 6. Portanto, agora vamos montar o ácido que tem o enxofre com NOx mais 6. Já previamente, antes de fazer, você lembra que é um ácido sulfúrico, né? Obviamente, muitos já sabem o ácido sulfúrico de cor, mas vamos lá, vamos aplicar a regra. Enxofre mais 6, oxigênio menos 2, cruza. Vamos formar aí S2O6. Sempre que dá para simplificar, vamos simplificar e trabalhar com a fórmula mínima. Estamos diante do SO3. Colocando uma molécula de água no SO3, temos o ácido sulfúrico. Bom, até aqui é o que você fazia na composição ou na formulação de um ácido. O que muda agora para obter o sal é você pegar esse ácido e fazer a ionização para obter o seu ânion correspondente. Como o ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios ionizáveis, vamos retirar os 2 e teremos o íon SO4 2-. Lembrando que cada hidrogênio que você extrai é uma carga negativa que o ânion está assumindo a mais. Então, esse é o sulfato. Se eu quisesse, por exemplo, tirar um único hidrogênio, eu poderia formar o hidrogenosulfato, que seria o bisulfato que vimos na nossa aula anterior, ok? Então, vamos lá, galera. Esse aqui é o sulfato. Basta agora juntar com potássio. Potássio NOx fixo, família 1A, mais 1. Sulfato 2-. Ao cruzar essas cargas, teremos o sal K2SO4, que é o sulfato de potássio. O sal que estávamos querendo montar. Galerinha, é um princípio muito bacana. Tem muita química envolvida dentro desse procedimento que está sendo adotado. Vantagem dessa regra que eu estou mostrando para você. Não ter que decorar estruturas. Muitos, de forma até inocente, decora ali sulfato é SO4 2-, fosfato é PO4 3-. Então, muito complexo porque não te dá a possibilidade de montar qualquer estrutura que possa ser solicitada. Vamos fazer mais um exemplo? Você agora quer montar o hipofosfito de ferro 3. Bacana? Ferro 3 para dizer que o ferro, nesse caso, não é NOx fixo. Então, o cátion não é problema para nós. Nós vamos usar Fe3+. Nosso desafio agora é chegar no íon hipofosfito. Hipoito vem de hipooso. É o menor NOx que essa família vai permitir. Então, bora lá. Fósforo é da família 5. Pode assumir os NOx 5, 3, 1. Nós temos a possibilidade de ico, oso, hipooso. Com a terminação hipoito, nós vamos pegar o menor NOx possível, mais 1. Procedimento é o mesmo, fósforo mais 1, oxigênio menos 2, cruza para obter o óxido, P2O. Sempre lembrando que a família 5A, exceto nitrogênio, nós temos o acréscimo de 3 moléculas de água.
Regrinha do número de moléculas de água a ser colocado lá da aulinha da formulação dos ácidos, ok? Então, o fósforo eu tenho que colocar 3 águas. Vamos chegar na estrutura H6P2O4, que ao ser simplificada me dá o H3PO2. Galerinha, nesse momento, você tem que estar muito atento com a nossa matéria. Por quê? Você teria que lembrar agora que o H3PO3 e o H3PO2 são os únicos oxiácidos que não liberam todos os hidrogênios que possuem. São exceções. O H3PO3 libera apenas 2 dos 3 hidrogênios que ele possui. E o H3PO2, que está aí na sua telinha, ele só libera 1 dos 3 que ele possui. Então é muito importante nesse momento você saber que aqui nós só temos um hidrogênio ionizável. Então eu não poderia tirar os 3, eu tenho que tirar só os hidrogênios que efetivamente ionizam. Então lembrando desse detalhe, eu tiraria um único hidrogênio e formaria então o meu ânion, que é o hipofosfito, tá? Muitos ficam com aquela dúvida, professor, eu não deveria nesse caso falar de hidrogênio, não, porque esses hidrogênios que estão aí, eles não são ionizáveis. Então, esse ânion que acabamos de montar é o hipofosfito. O que precisa para ele virar de ferro 3? Combinar ele com o cátion. Então, ferro mais 3, o hipofosfito menos 1. Ao cruzar, nós teremos então a estrutura que é FeH2PO2 3. Mais uma vez, insisto, esses hidrogênios presentes nessa fórmula são hidrogênios não ionizáveis, já que estamos diante de um ácido que possui 2 hidrogênios que não são ionizados, tá? Muito bacana, e aproveitamos aí para relembrar essas duas exceções, H3PO3 e H3PO2. Bora, galera, a vida não para. Sequência. Nós vamos montar o metaborato de zinco. Se ele não falou nada depois do zinco, é porque o zinco tem NOx fixo, NOx mais 2. Missão, montar o metaborato. Ato vem de ICO. ICO é o maior NOx que o boro pode assumir. Siga meu raciocínio. Boro é da 3A, pode assumir os NOx mais 3 e mais 1. Possibilidades de nome ICO e ioso. Como eu quero o ato, eu quero o maior NOx. Muito bom. Boro mais 3, oxigênio menos 2, formei o óxido B2O3. Boro, assim como a família 5A, nós temos que colocar 3 águas, né? Regrinha do número de águas a ser colocado, vamos formar H6B2O6, que ao simplificar me dá o ácido bórico. Perceba que eu não quero borato, eu quero metaborato. Momento de você revisar e lembrar que meta é quando você monta o ácido correto, que é o orto, e exclui uma molécula de água. Então nós vamos simplesmente agora pegar o ortobórico, que é o H3BO3, retirar uma molécula de água para convertê-lo em metabórico. O ácido metabórico, então, é HBO2. Como nós temos que fazer a ionização dele para obter o ânion, eu vou tirar o único hidrogênio que ele tem ionizável. O ânion que eu estava procurando é o BO2-, que é o metaborato. Para ele virar metaborato de zinco, vou combinar o zinco mais 2 com esse ânion e chegamos aí, finalmente, na estrutura do sal procurado. Quem é metaborato de zinco é o ZnBO2. Dessa forma, você não está decorando estrutura nenhuma, está aplicando os princípios reais para a obtenção de um sal, ok? Da mesma forma, nós vamos agora pensar numa estrutura que a gente não retira todos os hidrogênios, porque o nome está solicitando isso. Percebam, hidrogênio pirofosfato de níquel 2. Níquel 2, tudo bem, eu tenho que usar o níquel mais 2. Hidrogênio, um dos hidrogênios ionizáveis ainda permanece na fórmula.
Significa que eu não vou retirar todos. Pirofosfato, nós vamos lembrar o que é piro. E, obviamente, eu vou ter que usar o fósforo com seu maior NOx, já que ato vem de ico. Gente, muito importante nessa parte da matéria, você reproduzir o máximo de exemplos possíveis para que você conheça cada uma dessas regrinhas. Meta, piro, orto, ok? Então, vamos lá. Fósforo, família 5, possibilidades de NOx, mais 5, mais 3, mais 1. A família diminuindo de 2 em 2. Eu teria as possibilidades de nomenclatura ico, oso, hipooso. Como eu quero ato vem de ico, bico do pato, ok? Nós queremos o maior NOx possível, mais 5. Bora lá. Fósforo mais 5, cruzou com oxigênio menos 2. Temos a formação do óxido P2O5. Família 5A, eu tenho que colocar 3 águas. Vou obter H6P2O8, que ao simplificar, daria H3PO3. Agora, por que eu não vou simplificar? Porque ele me pediu piro. E o piro é quando você tira uma molécula de água do ácido duplicado. Então, em vez de simplificar para depois multiplicar por 2 e convertê-lo a piro, nós já vamos aproveitar que ele está dobrado na forma de H6P2O8 e simplesmente excluir uma molécula de água. Percebam a diferença. No meta, você tira uma molécula de água da estrutura final do seu ácido. O piro, você tira uma molécula de água do seu ácido no seu estado duplicado. Então, H6P2O8 são 2 mols de H3PO4, que é o ácido fosfórico. Então, finalmente, vou chegar no ácido pirofosfórico. Se eu tirar os 4 hidrogênios aqui, eu formaria o pirofosfato. Mas eu não quero o pirofosfato, eu quero o hidrogenopirofosfato. Um dos hidrogênios eu quero que permaneça na estrutura. Então, nós vamos tirar 3. Dos 4 ionizáveis que ele tem, nós estamos tirando 3 e formamos o íon HP2O7 3-. Se eu juntar isso com o níquel mais 2, nós chegaremos ao sal procurado. Olha a carinha dele. Esse é o hidrogenopirofosfato de níquel 2. Galera, eu fiz questão de exagerar assim alguns nomes até mais selvagens, mais agressivos para essa aula, para te mostrar que seja um sal simples, como o sulfato de sódio, ou um sal mais complexo como esse, o princípio que você está utilizando para montar é exatamente o mesmo. Por isso, insisto em você treinar, fazer o máximo de exemplos possíveis para você perceber esses detalhes. Tenho que deixar hidrogênio porque está solicitando, as exceções que não tem todos os hidrogênios ionizáveis e assim por diante, tá? Gente, seguindo com mais exemplos, nitrito de amônio. É muito importante a gente destacar, galera, que o amônio é o único cátion que nós vamos ter que ele não está na forma de metal. Ele não é um metal. O amônio é o NH4+. Isso é muito importante todo mundo lembrar. Amônia, NH3. Amônio, NH4+. Basta eu, então, montar o nitrito e conectá-lo ao amônio. Vamos lá? 5A pode ser 5, 3 e 1. Icuoso, hipooso. Eu quero ito, que vem de oso. Eu quero NOx mais 3. Nitrogênio mais 3, oxigênio menos 2, cruzou, N2O3. Lembrando que a 5A põe 3 águas, exceto nitrogênio. Tá aí? Vamos colocar uma única molécula de água, H2N2O4, ao simplificar, chego ao ácido nitroso. Se o ácido nitroso perder o único hidrogênio ionizável que ele tem, teremos o nitrito. Nitrito é NO2-. Ao combinar o nitrito com o amônio, formaremos o nitrito de amônio. Um é mais 1, outro é menos 1, proporção do cátion com o ânion de 1 para 1.
Nitrito de amônio, NH4NO2. Excelente, muito bom. Galera, não vai ser por falta de exemplos, hein? Vamos aprender. Ó, perclorato de mercúrio 1. Aqui eu gostaria de te passar uma informação bem importante do ponto de vista químico, mas vamos falar assim, de baixíssima incidência em provas de vestibular. Vamos seguir e eu vou te mostrar essa pequena exceção que nós temos durante a resolução do exemplo. Perclorato vem de per-ico. Per-ico é o maior NOx quando essa família tem um quarto NOx. É o caso da família 7A, que pode ser 7, 5, 3 e 1. Perico, ico, oso, hipooso. Se eu quero perato, eu quero NOx mais 7. Cloro mais 7, cruza com oxigênio menos 2. Formamos aí o óxido Cl2O7. Dá uma molhadinha, de leve, não comenta nada com sua mãe. H2Cl2O8. Dá uma toradinha, também de leve. Professor, para com isso, essa aula é séria. Muitas pessoas estarão assistindo. Peço perdão por existir. HClO4 é o ácido perclórico. Se eu tirar esse hidrogênio que está aí, eu formaria o ânion perclorato. ClO4 menos. Até aqui, lindo, nada de exceção. A exceção que eu queria te mostrar vem agora. Obviamente, se eu não tenho o conhecimento daquilo que eu vou explicar na sequência, eu pegaria mercúrio, que é Hg, mais 1, e cruzaria com ClO4 menos e formaria HgClO4. No entanto, o mercúrio com NOx 1, ele existe num formato duplicado. É um formato que a gente vai chamar de dimerizado. Então, o mercúrio 1, ele existe no formato Hg2 mais 2. Você entende que é bem diferente dos outros cátions que nós vimos. Zinco mais 2, alumínio mais 3, vamos falar assim, sódio mais 1. Nós temos aqui o mercúrio assumindo NOx mais 1. No entanto, num formato duplicado. É uma exceção, muitas vezes está em notinha de rodapé de alguns livros de ensino médio, tá? Mas eu gostaria de trabalhar com todos os detalhes com vocês. Então, bacana, eu vou cruzar esse mais 2 com esse menos 1. E teremos, então, a formulação Hg2ClO4 2. Muitos vão coçar a mão com vontade de cortar esse 2 do mercúrio com o 2 que está fora do parêntese. Sempre lembrando que se você fizer isso, você estaria tratando o mercúrio como sendo o mercúrio comum mais 1. E nós vamos ter que lembrar que o mercúrio com NOx mais 1, ele vai existir nesse formato duplicado, como Hg2 mais 2. Excelente. Galerinha, temos que passar por aqueles casos que envolvem manganês e cromo, sempre reafirmando que são dois metais de transição, que vale a pena você saber quais são os NOx que eles assumem para formar ácidos e, portanto, para compor ânions. Vamos lá? O manganês é da família 7B, assume NOx 7, 6, 3 e 2. Perceba que não é uma variação padrão como são os elementos da família A. Perico, ico, oso e hipooso, ok? Lembrando que o mais 3 e o mais 2 não são NOx que o manganês assume, que darão a possibilidade de compor ácidos. Então, na forma de ácido, nós teremos apenas o NOx mais 7 mais 6. Como eu quero perato, eu estou a fim de fazer o uso do mais 7. Mesmo princípio que a gente fez até agora, cruza, forma o óxido, molha, simplifica sempre que der. Chegamos ao ácido permangânico. Se eu tirar o hidrogênio ionizável dele, ele vira permanganato. Como eu quero permanganato de potássio, basta agora juntá-lo com potássio que é fixo mais 1, KMnO4, tá? Um excelente agente oxidante, muito utilizado na química, principalmente na química orgânica, lá nas reações de oxidação. Galerinha, e para finalizar, vamos lembrar do cromo.
E aqui fica mais uma diquinha importante para vocês. Tá vendo aparecer aí o di? Esse di é sinônimo de piro. Você está lembrado que para o piro existir, você precisa multiplicar a estrutura por 2 antes de excluir uma água. Portanto, o elemento central sempre vai ter índice 2. E aí, então, ele foi apelidado de di. Quando eu falo dicromato, é a mesma coisa que eu te falar pirocromato. Então, mais uma dica bacana, tá? Ato é o maior NOx possível. Você está lembrado que a família B não segue aquele padrão de variação de 2 em 2. O cromo assume NOx 6, 3 e 2. O 3 e o 2, de forma análoga ao manganês, não vão existir no formato ácido. A única possibilidade de NOx, então, formando o ácido é o mais 6, que é o que nós vamos usar. Mais 6, menos 2, cruzou. Cr2O6 simplifica, o óxido é o CrO3, que ao molhar vai me dar o ácido crômico. Só que eu não quero crômico, eu quero pirocrômico, ou, se você preferir, dicrômico. Então, nós temos que multiplicar esse rapaz por 2 e excluir uma molécula de água. Quando eu excluo a molécula de água do ácido duplicado, eu estou formando o piro. Esse é o ácido pirocrômico. Se eu agora retirar os hidrogênios ionizáveis que ele possui, eu chego ao pirocromato, que é o dicromato. O que falta para ele virar de prata? Simplesmente pegar a prata, que é mais 1, e combinar com esse ânion. Muito lindo, o sal que eu estava procurando é o Ag2Cr2O7. Esse apelitozinho di vem exatamente pelo fato de o elemento central ter esse índice 2, que surge exatamente quando você multiplica a estrutura do ácido por 2. Galera, fizemos aí muitos exemplos. É uma das aulas mais importantes na parte de funções inorgânicas. Minha sugestão: reproduza cada um desses exemplos no seu caderno, entendendo cada detalhe que está sendo feito em cada uma dessas estruturas que você está montando. Nós vamos para a última parte do nosso estudo das funções inorgânicas, que são os estudos dos óxidos. E eu te espero para esse encontro. Fica com Deus, fica na paz, fica saudável. Até mais, até a nossa próxima aula. Beijo, valeu! I'ma make you pump like that. Make you pump that. Make you